Vamos concluir aquela parte que nós gravamos junto, nós falamos sobre os adicionais. É só para relembrar. Os adicionais de periculosidade e salubridade. Eles têm a faixa de risco que só é acertada, que só é homologada pelo técnico, pelo perito do Ministério do Trabalho. Vimos bem que quem recebe o adicional de periculosidade não pode receber o de salubridade. Recebe ou um ou outro. Vimos, por exemplo, se a taxa é de 30% e outra de 20%, faz a opção por maior, que é 30%. Então, mas é um processo muito grande. As listas são muito grandes, tanto das substâncias químicas, das substâncias consideradas perigosas, como os perigos, e também como as substâncias que são asseguradas insalubres. Então, convém, as pessoas que têm necessidade, que precisam de saber um pouco mais sobre os adicionais, é importante que façam uma pesquisa na consolidação das leis de trabalho. Porque é impossível se dar isso em tão pouco tempo, apesar de que é muito grande. Então, é interessante que as pessoas façam essa pesquisa. Vá na internet, porque lá vai ter, cada caso é um caso de periculosidade e salubridade. Isso aí mais ou menos está acertado. Agora vamos fazer um outro assunto. O assunto de hoje são horas extras. O que é hora extra? É aquela hora fora do normal do trabalho. Considera-se hora extra a fração de acima de 15 minutos ou mais. Mas não é por isso que o trabalhador vai trabalhar todo dia 16 minutos a mais e ganhar hora extra. Não. A empresa que convoca ele para trabalhar no horário extraordinário. Mas a própria lei determina que o trabalhador só pode trabalhar 2 horas extra por dia. Não pode mais. Na prática a gente não vê isso, que eu vou fazer algumas... vou dar algumas explicações, algumas ilustrações e exemplos. Mano, como é que se calcula a hora extra? A hora extra, ela é acrescida de um percentual da hora normal. No passado nós tínhamos hora extra de 25%, 50% e 100%. Aquela hora extra de 25% acabou, não existe mais. Ou 50% ou 100%. Em alguns casos, as convenções de trabalho determinam que a hora extra é 100%. Mas isso aí não é regra. É a convenção do trabalhador com a empresa. Essa convenção, depois de homologada pelo Ministério do Trabalho, aí sim tem força de lei. Mas enquanto não for homologado, tem força de lei. Então, mas o normal é hora extra de 50% e 25%. Bom, vamos ter uma ideia. Se o horário normal do trabalho, a hora normal do trabalho é R$10, digamos assim, a hora extra de 50% é 15, porque acrescenta 50% a mais. 50% de 10 é 5, então a hora extra fica com 15 reais. Essa é a hora extra. Bom, no entanto, se a hora extra for de 100%, a hora é dobrada. Se a hora normal é R$10, a hora extra é 20, consequentemente dobrou. Como já falamos, a empresa é quem administra a hora extra, ela é quem convence ou chama o trabalhador que precisa que o trabalhador trabalhe um pouco mais. O trabalhador pode até se recusar. Às vezes não é correto porque se ele não puder, ele não vai. A empresa não pode fazer nada, pode até demiti-lo, mas para isso tem que assumir os riscos das parcelas indenizatórias. Bom, como então que se calcula a hora extra? Primeiro vamos saber como é que se calcula a hora normal. Nós temos no ano 365 dias, o ano civil, e 360 é o ano comercial. Então, toda a base de um parâmetro, para qualquer cálculo é 360 dias. Então, o que fez o legislador? Ele expurgou os domingos e feriados, os sábados à tarde, para encontrar um denominador. E encontrou um parâmetro de 220
Esse parâmetro é para conseguir saber quanto é a hora normal. Qualquer pessoa pode pegar sua máquina de seu telefone e fazer o cálculo. Terá. Seu salário, divide o salário por 220. Não é mais, nada mais do que isso. Dividido, você encontra lá a hora normal. Aí sim é que você vai acrescentar o percentual indicado na sua convenção trabalhista ou no acerto até normal com o empresário. É assim que funciona a hora extra. Primeiro, divide o salário pelo parâmetro 220. Esse parâmetro foi encontrado pelo legislador. Está lá na consolidação da lei trabalhista. Então, como é que ele achou isso? Expurgando os sábados, domingos e feriados. Para encontrar esse parâmetro. Só assim ele pode calcular a hora normal. No passado era calculado de outra forma. Mas após a promulgação da Constituição 5 de outubro de 1988, que é a Constituição Cidadã, essa é quem protegeu o trabalhador por tudo, e quem ratificou o que já estava lá na CLT e alterou a CLT também, aumentando mais alguma coisa. Aí temos aí exatamente o que fala a CLT. O trabalhador não pode trabalhar mais do que 2 horas normais. É a empresa que convoca o trabalhador para trabalhar. O trabalhador não pode trabalhar depois de 16 minutos todo dia dizendo que vai ganhar hora extra. A empresa não vai pagar. Que a empresa é que vai determinar quantas horas ele vai fazer. Ele pode, inclusive, se recusar a fazer. É um direito do trabalhador. Mas, normalmente, por outro lado, o trabalhador precisa do emprego. Então, ele aceita fazer a hora extra. Que não lhe causa nenhum mal se ele tem tempo suficiente. Então, como vê, a hora extra é um direito do empregador pedir ao empregado que faça hora extra. O empregado, porque precisa do emprego, faz aquela hora extra. A legislação diz que é só 2 horas por dia. Mas na prática isso não funciona assim. Funciona pela necessidade do trabalho, pela necessidade do empregador em